E eu pensando que o safado todo dia candelário é pra rezar. Pra lutar! Anistia ampla e restrita que abrange até os presos comuns. Cárceres abertos, trilhões rompidos. Você tá onde que eu te matriculei na PUC? Eu tô com os trabalhadores. E você, por acaso, trabalha, vagabundo? Você precisa arranjar um trabalho, Washington. Esse não quer nada. É um peso morto nas minhas costas. Eu sou universitário. Meu filho, há 4 anos você está no primeiro período, Washington. Eu tô me especializando. Mas você não vai passar, as suas notas são baixíssimas. Eu gostaria de saber o que é que você faz na faculdade. Quer saber? Quero. Eu milito, pai. Eu milito. Não, tu vai militar comigo aqui. Tu vai militar. Não bate Tá nele. vendo, mãe? Olha Tá o vendo? coração, Mas olha o não dá coração. pra dialogar. O senhor não é dialético. Me respeita. O senhor não é dialético. Você não sabe que eu sou síndico? Olha o coração. Vá pro seu quarto de castigo. Pronto. Olha o coração. Eu vim aqui de passagem. Já tô indo embora. Washington, onde é que você vai com esse disfarce? Eu vou pra Cubatão ativar as bases. Povo unido. A culpa é da senhora. A culpa é do senhor. A culpa é da senhora. A culpa é do senhor. A culpa é da senhora. A culpa é do senhor. A culpa é da senhora! Olá, minhas amigas e meus amigos. Na minha juventude, estudei sempre em colégios públicos, exceto no último ano do ensino básico. A época era a 3ª série do 2º grau. Naquele ano, estudei no Colégio Baiense. Era um colégio particular, cujo ensino objetivava a preparação para o vestibular. Era o 3º ano junto com um cursinho pré-vestibular. Todos os professores eram dinâmicos e focavam no desempenho dos alunos para o vestibular. Quanto mais aprovados, melhor para a reputação do colégio/curso. Por essa razão, investiam em alunos com melhor desempenho, criando uma turma especial que tinha aula aos sábados e domingos, sem qualquer ônus para os pais. Eu fiz parte dessa turma. Vale destacar também que passei grande parte da educação numa escola pública, anterior a esse 3º ano, no Colégio Curso Baiense. O colégio estadual que eu frequentei era chamado de Colégio Estadual Barão de Mauá, ficava em Xerém, no município de Duque de Caxias. Eu entrei para lá através de concurso. Pois é, na época, algumas escolas públicas, por sua excelência, eram muito disputadas e realizavam um processo seletivo para ingresso. Era o caso do Barão de Mauá. No caso do Barão de Mauá, existia ainda uma recepção para os novos alunos, que incluíam reforço em português e matemática. O reforço era ministrado pelos professores das disciplinas e havia o apoio de alunos monitores, selecionados por seu desempenho naquelas disciplinas. Eu também fui um desses monitores que auxiliavam os novatos na resolução dos seus exercícios de matemática e de português. Minha primeira faculdade não foi pública, foi particular, foi a Nuno Lisboa, em Vaz Lobo, no Rio de Janeiro. O professor de cálculo era um general do Exército. O de linguagem Fortran era um capitão. O computador ficava no ambiente refrigerado. Era um equipamento de grande porte e nós, alunos, não acessávamos. Os trabalhos de programação eram transcritos em enormes máquinas que perfuravam cartões. E esses cartões eram enviados para o processamento, entregues em escaninhos na sala do computador. Existia também a disciplina EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros, que era ministrada por um coronel também do Exército. Não era uma disciplina doutrinatória, era uma coisa muito mais chegada a um estudo realmente dos problemas brasileiros, né, das questões de transporte, de logística de uma maneira geral, econômica, de diversidade, era mais no intuito de integração, né? Depois eu fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudava ali na Faculdade de Direito, na Moncorvo Filho. Lá eu me deparei com outra realidade. Tinha o professor ativista, aliás, vários professores ativistas de esquerda. Tinha um centro acadêmico chamado Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, que era referência nas manifestações contra o regime militar. Tinha, principalmente, um pensamento marxista predominante. Teve um ano no qual os candidatos do PT para o governo do Rio de Janeiro eram Lisânias Maciel e seu vice Vladimir Palmeira. A faculdade inteira apoiava os dois. Foi então que Leonel de Moura Brizola agendou uma palestra na faculdade. Todos na audiência, inclusive eu, estávamos no anfiteatro com perguntas constrangedoras para o Brizola. Acontece que Brizola era muito carismático, um político muito malandro. E metade dos presentes saiu dali brizolista.
O que eu quero demonstrar com esse relato é que se tratava de uma época na qual o ambiente universitário era exclusivamente de esquerda. Isso não é novidade. A novidade de hoje em dia é que o pensamento conservador divide espaço nesse ambiente acadêmico. São professores que ousam ensinar a pensar e desenvolver senso crítico conservador. São estudantes que se permitem rejeitar a imposição autoritária de alunos, professores e reitores radicais de esquerda. Porém, a reação dos esquerdistas não surpreende. Ao constatar essa invasão de outro pensamento e ver sua hegemonia ruir, eles radicalizam mais ainda, partindo inclusive para agressão física por parte de alunos dos centros acadêmicos pessoalistas, agressão moral por parte dos professores sem escrúpulos e de reitores sem ética. Eu estou falando a verdade. Quem está mentindo pra você é o policial imbecil que falou isso pra você, é o pastorzinho vagabundo da sua igreja. A máscara caiu. O ativismo político praticado por PSOL e PCdoB e que conduz nas universidades públicas agendas pró-drogas, pró-aborto, pró-todo tipo de patifaria, passou a ser questionada dentro de seu curral. Os coices são inevitáveis. O patrulhamento, a perseguição, a exclusão são as ferramentas desses torpes. O discurso esquerdista, na minha juventude, se limitava a questões político-partidárias e às relações de trabalho. Hoje, os objetivos da esquerda são mais radicais. Destruição da família, banimento da religião, destruição da moral judaico-cristã, com estratégia declarada de desconstrução social e posterior controle do indivíduo pelo Estado totalitário. O que pretendem é que o Estado determine quantos filhos você vai ter, qual profissão é útil para o Estado, onde você vai trabalhar e onde vai morar. Abolir qualquer propriedade privada. E, claro, que esses controles estejam nas mãos deles, os políticos corruptos. Que Deus nos ajude e nos fortaleça para confrontar esses animais.